Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. 2 calendários para 2022. Isso é referente a esse ano, 2021 e também 2022. A partir de agora, você vai saber o que vem por aí. Tem mais declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula. Durante a viagem, inclusive, diz ele e outros sites, outros comentaristas, dizem que o Brasil é muito querido lá fora. E aí está vindo muitos apoios. Por que isso? Será que são as fortes acusações sobre as queimadas na Amazônia, em que o presidente Bolsonaro diz que está controlando? E aí o ex-presidente Lula vem falando que precisa vencer essa eleição porque, segundo ele diz o seguinte, que as pessoas, precisam voltar a ter 3 refeições por dia. O povo possa comer 3 vezes ao dia. Palavras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por que isso? Devido à pandemia, muita gente ficou desempregada. Devido à pandemia, a economia, a saúde em todo o mundo foram impactados. E aqui no Brasil, os números do desemprego dispararam. Hoje está na casa de quase 15 milhões de desemprego. 20 milhões de pessoas estão enfrentando a fome diariamente. Pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial, dava até para equilibrar as contas e ajudava até o mercado, o comércio. Mas sem auxílio emergencial, tudo piorou, porque a economia ainda não voltou ao normal. Será que, trocando de presidente, colocando o Lula, será que a coisa muda? Ou vai permanecer do mesmo jeito? Alguns cientistas políticos, alguns comentaristas dizem que deve manter a mesma coisa. Outros dizem que podem mudar. Tem até alguns que dizem que podem piorar. A verdade é que estamos no ano pré-eleitoral e uns são a favor, outros são contra o presidente Bolsonaro, do mesmo jeito com o ex-presidente Lula, uns são a favor, outros são contra. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro, nem defender Lula, eu estou trazendo a notícia, tá? Afinal de contas, devemos crer apenas no nosso Senhor, no nosso Deus maravilhoso, que Ele é o nosso Paizinho querido, independente de quem seja eleito ou reeleito, enfim, a nossa esperança deve estar em Deus, é a nossa rocha. Mas é a notícia, a gente é desse mundo, tem que vivenciar, tem que testemunhar, e é algo que a gente está observando, testemunhando muitas histórias. Em breve a gente vai comparar, em breve, anos lá para frente, 5, 10 anos, quem estiver vivo verá, vai falar isso. Passei por um período em que muita gente passou fome, chegou um tal de vírus, coronavírus, uma Covid-19 que levou mais de 600 mil pessoas só no Brasil e no mundo foram mais de 5 milhões. Eu vivi isso. Muita gente vai falar isso daqui a alguns anos, porque os números estão mostrando que os números estão caindo, estão sendo reduzidos em todo o mundo. Levantou um alerta vermelho na China, que uma nova variante está surgindo, e aí a gente já começa a ficar com medo. Opa, pera lá, outra? A gente nem se recuperou de uma, já está pintando algumas notícias de que a China já tem outra variante, pior do que essa, pelo amor de Deus. Na Holanda, inclusive, eles tinham liberado, todo mundo voltando ao trabalho, disparou os números dos casos, enfim, voltou a ter lockdown novamente. Outras regiões também pelo mundo, outros países, na Europa também estão fazendo o mesmo. Enfim, a gente está observando que, será que agora, como muitos já estão liberando aí os shows, futebol, tudo voltando ao normal, será que está certo de fato isso? Algumas casas de shows, pontos de turistas já estão sendo liberados, desde que tenha a vacina, que mostra a sua vacinação. No Rio de Janeiro já se fala na volta do carnaval, os grandes eventos. Será que não é cedo, hein? Ou não, já está tudo sanado, está resolvido? Qual é a sua opinião? Você acha que deveria esperar mais um pouco? Mais 4, 5, talvez 6 meses? Alguns países da Europa liberaram e agora estão voltando atrás. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que está cedo demais liberar agora os eventos, os grandes públicos, por exemplo, nos estádios de futebol? Ou não? Não, Alex, já voltou ao normal, agora é vida que segue, é voltar ao normal, está tudo sob controle. Dá a tua opinião, o que é que você acha? O governo está certo, liberando agora tudo ao normal, como se tivesse tudo certinho, já que os números estão caindo, ou era melhor esperar um pouquinho mais, 3, 4 meses? Dá a tua opinião, o que é que você acha, é importante, tá?
Olha, a gente fala sobre notícia boa. É bom a gente trazer notícia boa, né? O retroativo, o novo abono vai pagar atrasado de 2021 desse ano, já que não saiu. Estou falando do PIS/PASEP. Após ter pagamentos suspensos em razão do benefício emergencial, que é o bem, aquele valor que o governo pagava 25%, 50%, 70% aos trabalhadores com carteira assinada para que eles não perdessem o emprego, o governo pagava uma parte e a outra parte a empresa complementava. Pois é. Após ter pagamentos suspensos devido ao bem, o programa volta com um novo calendário a partir do ano que vem. Preste atenção em quem vai receber, tá? PIS/PASEP 2021 com o de 2022, dois calendários. Primeiro semestre e no segundo semestre. Ou seja, você que trabalhou com 5 anos de carteira assinada, trabalhou o ano passado, 2020, e esse ano também com carteira assinada 2021, então você vai ter direito a 2 calendários. Só, o trabalhador que aguardava a liberação de um novo calendário, PIS/PASEP em 2021, se deparou com um adiamento do cronograma. Foi adiado só para o ano, agora previsto para o começo de 2022. O embargo temporário teve um único motivo: o uso do dinheiro, né, da verba, dos recursos do abono salarial para o custeio do bem, que é o benefício emergencial voltado para suprir a redução e a suspensão da jornada de trabalho de milhões de funcionários. A decisão foi anunciada pelo CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ela permitiu que o governo economizasse cerca de 8 bilhões de reais em recursos que acabariam, ou melhor, que acabaram indo para as ações de manutenção de emprego e da renda oferecidas pelo bem. O governo temia uma demissão em massa, por isso que tinha que atender os empresários para garantir o emprego de milhões de brasileiros, e foi isso que o governo optou. Autorizou o pagamento do bem, usando o dinheiro do PIS/PASEP, e o pessoal do PIS/PASEP ficou só para o próximo ano. Porém, com atraso no repasse do PIS/PASEP, para quem trabalhou formalmente no ano passado, 2020, milhões de beneficiários ficaram sem recursos, sem esses recursos previstos aí para começar até então no mês de julho desse ano. Sendo assim, após essas mudanças, a liberação dos saques está prevista para acontecer a partir de janeiro, talvez fevereiro, agora em 2022. O prazo foi dado para que o governo conseguisse analisar as informações recebidas pela Relação Anual de Informações Sociais, a famosa RAIS. Além da mudança de prazo, o novo abono salarial será reajustado conforme o salário mínimo 2022, estimado a chegar na faixa de R$ 1.200 após a previsão do INPC 2021 se mostrar aí a 9,1%. Bem, salário de 1.100 poderá chegar a 1.200, talvez 1.210. Para saber o quanto cada beneficiário irá receber, basta multiplicar o número de meses trabalhados no ano base pelo valor mínimo pago pelo abono, quantia que ainda deve ser definida até a liberação do calendário. Ou seja, se você trabalhou um mês, então o seu salário X é dividido por 12 para você ter direito. Se você trabalhou há 2 meses, é o seu salário do mês, e aí você vai dividir por 12 e depois multiplica por 2 meses trabalhados. Se você trabalhou 3 meses de carteira assinada em 2020, então você vai ter direito a... Você pega o seu salário que você recebia, divide por 12 e multiplica vezes 3 meses. Sempre o resultado é dividido pelo número de meses que você trabalhou. Quem trabalhou o ano completo, normal, então tem um valor ao PIS, um valor completo. Eu lembro que os requisitos para sacar o abono salarial PIS/PASEP, preste atenção, deixa eu mostrar para você aqui, para você entender quais os requisitos aí para sacar o abono salarial. Preste atenção, os critérios de elegibilidade adotados pelo programa. Olhadinha no teu celular, no teu notebook. Bem, é o seguinte, os critérios de elegibilidade, né, para ter direito, ter cadastrado, ter cadastro no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, estar com os dados corretos na Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS, e social da pessoa jurídica que realiza o pagamento da sua atividade remunerada, ter recebido em média até 2 salários mínimos mensais com a carteira assinada no ano base. E tem mais, ter exercido a atividade remunerada para a pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias no ano base. Vale destacar que esses dias não precisam ter sido consecutivos, tá? Então, isso aí é para você ter direito, para você ter, são os critérios de elegibilidade, tá? Então, o calendário deve sair em fevereiro, janeiro, fevereiro, primeiro calendário referente a 2021, 2022, e o desse ano 2022,
aliás, 2020 e 2021, para receber no próximo ano, né? E o referente desse ano, que é 2021 e 2022, deve sair lá para julho ou agosto. Então, serão 2 calendários. Primeiro semestre pode ser em fevereiro e o segundo semestre pode ser no mês de julho, ok? O que disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Ele falou o seguinte: o povo possa comer 3 vezes ao dia. Lula disse que tem que voltar ao poder para isso. De passagem pela Europa, o ex-presidente Lula diz que precisa retornar ao poder para que o povo volte a comer 3 vezes por dia. Vindo de Berlim, Bruxelas e Paris, Lula passou por Madrid, onde concedeu uma entrevista aí ao jornal El País. Foi recebido aí com um estadista, né? Foi recebido aí com honras, méritos desses governos. Segundo o petista, a sua motivação vem da situação em que o país se encontra hoje. Desemprego, inflação e volta da fome. O Brasil está quebrado, disse Lula. Apesar do clima de campanha, né, apesar do clima de campanha e da declarada vontade de voltar a governar, o ex-presidente Lula ainda não confirmou a sua candidatura para as eleições presidenciais do próximo ano. Segundo ele, isso não depende de uma vontade pessoal. É necessário fazer alianças para não apenas ganhar as eleições, mas conseguir governar. Ele falou: não posso voltar para fracassar. Tenho que voltar para fazer o Brasil recuperar o seu prestígio internacional e que o povo possa comer 3 vezes ao dia. Para Lula, o presidente Bolsonaro venceu a eleição em um momento de anomalia na política mundial com a chegada de Donald Trump aos Estados Unidos e o crescimento do partido de extrema-direita. Ele comentou sobre isso, ou seja, foi uma anomalia. Será que foi uma anomalia? Muita gente gosta do presidente Bolsonaro, assim como muita gente também gosta dele, do ex-presidente Lula. Ele disse o seguinte: aconteceu no mundo todo, a mentira prevalece sobre a verdade, afirmou, Bolsonaro é mentiroso, não entende a economia, não entende os problemas sociais. Palavras do Lula. Para a recuperação do país, no pós-pandemia, o político disse que, se necessário, o Estado tem que colocar dinheiro para que a economia cresça. Ele citou o fundo de 760 bilhões de euros liberado pela União Europeia e o pacote social de 1,75 trilhão de dólares do presidente norte-americano Joe Biden. Ou seja, é preciso colocar dinheiro no mercado, ajudar a população mais humilde para que volte a engrenagem a rodar, ou seja, que ajude a população nesse momento. Para o ex-presidente Lula, ele estando no poder, ele não tinha parado a prorrogação. Ele mesmo falou isso vem falando isso. Se eu estivesse no poder, continuaria os R$600 até que a pandemia passasse. Mas ninguém sabe se isso aí é da boca para fora. Porém, é a notícia que está rolando, está repercutindo no cenário político e, lógico, a gente deixa você a par de tudo, tá bom? Olha, essa semana a gente vai ter aí a definição dessa PEC dos precatórios. Hoje é domingo, dia 21 de novembro, está tendo muitas reuniões aí com o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra de Pernambuco. Ele recebeu uma carta exigência de 34, 35 senadores que dizem que vão votar contra a PEC, ou seja, sem esses votos, o governo precisa de 49 votos dos 81, mas 35 senadores já dizem que vão votar contra. Porém, podem mudar o voto a favor se houver algumas mudanças. Quais são essas mudanças? A principal: em vez de R$400 do Auxílio Brasil ser até dezembro do próximo ano, ser permanente no mínimo, ou seja, não baixar, R$400 no mínimo. O que é que você acha disso? R$400 no mínimo. Os senadores disseram: se houver essas mudanças, a principal que eu falo é essa aí, R$400 em vez de ser temporário, como o governo quer pagar até dezembro do próximo ano, ser permanente. Se mudar, os senadores dizem que vão votar a favor e aprovar a PEC. O governo já disse que precisa aprovar a PEC. Sem a PEC não tem os R$400. Aí segue aquela novela, aquela peleja do plano B, que é a prorrogação. Eu já estou acompanhando que vários parlamentares, equipe do próprio presidente Bolsonaro, já são a favor que haja a prorrogação, pelo menos para dezembro. Seria um tipo de Natal digno, um abono, uma ajuda para os 25 milhões de brasileiros que estão sem auxílio emergencial. É viver para ver se isso vai acontecer. Há uma esperança, pequena esperança de acontecer a prorrogação, há. Porém, repito,
precisamos acompanhar todas as notícias. Essa semana teremos também a definição, pelo menos essa é a previsão, do gás dos brasileiros. O governo, a Câmara e o Senado aprovaram os 50%, falta agora o presidente assinar. Será que ele vai assinar? É uma ajuda para ele mesmo. Ele está pensando em ser reeleito, o presidente Bolsonaro precisa assinar. Se ele assinar, o pessoal do Auxílio Brasil, BPC, mulheres vítimas de violência doméstica terão direito a receber durante 5 anos, um mês sim, um mês não, a metade do valor do gás nacional, ou seja, R$50 hoje. Agora é acompanhar. Todo o Instagram, pessoal, no blog Alex Silva. Ótimo domingo, boa semana, a gente se encontra. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.